é é uma atividade e é um evento muito sério. Quando você convida um profissional para falar, é uma responsabilidade também da organização. Por quê? Porque ele pode vir aqui, o profissional pode vir aqui falar alguma coisa que não está, né, não é condizente, não é verdadeiro, não é real, encher a pessoa de esperança e depois a mantena fica com fica ruim diante da comunidade. Então, o Dr. Moisés está aqui porque nós confiamos nele como profissional. E é importante que você saiba, que você conheça também, que você ouça verdades vindas de um profissional, a sua dúvida, o que você quer saber. Eu sei que existem muitos profissionais, muitas pessoas que podem enganar, né? Eu sempre tenho acompanhado nos problemas das penitenciárias aqui, de imigração, de criminal, com inúmeros casos de brasileiros que estão, né, presos. Nós temos uma comissão que visita, né, a comunidade. Nós montamos temos um comitê que visita os brasileiros presos nas prisões. Então, a gente sabe de cada relatório, assim, às vezes absurdo. Então, nossa preocupação é trazer um profissional que responda, que tire suas dúvidas. E nesta tarde, né, no início de noite, nós marcamos com o Dr. Moisés, então, o Veja TV, o João, a Cristina, o seu Juarez também dando apoio aí como fotógrafo, né? E da Rádio América. Mais Brasil, 1640? Estou certo? Isso, 1640. E então vocês depois podem acompanhar pelo online, ok? Pelo computador e na internet você vai tirar sua dúvida. Então nós queremos dar as boas-vindas, né, ao Dr. Moisés, que você se sinta bem à vontade em sua casa, né, respondendo a cada um. Tenha paciência, nós vamos ouvir com carinho, depois vai dar abertura para você fazer a pergunta, depois se quiser chegar pertinho aqui e falar em particular também, eu acredito que ele vai estar dando essa abertura. Então, bem-vindos, vocês são convidados também a conhecer a Mantena, conhecer nossos trabalhos, e Deus abençoe a todos nesse movimento grande que está aí para surgir para todos nós. Obrigada, tá? Sejam bem-vindos. Obrigado, Solange, por todas as suas ajudas na comunidade. Já há muitos anos que está fazendo isso e estamos tentando para ajudar essa comunidade que a verdade está perdido no meio das leis de imigração, que sempre está mudando, as pessoas não sabem o que está acontecendo, e isso que cria grandes problemas. Tem muitas pessoas nessa área aqui que são desonestos, que promessa que vai te dar uma coisa e no fim você recebe nada, e pior, tem vezes você entra num buraco que você não pode sair. Agora, hoje eu vou limitar essa palestra para duas coisas. Primeiro, sobre a lei que vai começar 4 de março. Isso é uma coisa muito importante. E a segunda vai ser para falar um pouco sobre a anistia, a reforma que nós vamos ter esse ano, que pode acontecer, que não pode acontecer, e como podemos preparar um pouquinho para estar dentro desse caminho. E no fim, eu abro a porta aqui para todo mundo fazer perguntas e respostas. Também eu quero que todo mundo saiba aqui, que não me conhece, eu também sou um brasileiro, eu estou aqui 57 anos. Muitos anos, cheguei aqui com 7 anos de idade. Criado numa casa brasileira, mas agora eu sou American Brazilian. Eu falo português com sotaque americano. Mas, de qualquer jeito, o que aconteceu em 1986, nós tínhamos uma anistia. Naquela anistia, foi uma anistia pura. O que aconteceu? As pessoas preencheram uns papéis, provava que estava aqui 5 anos, não cometeu um crime grande, e eles receberam rápido um green card provisório, e era válido por 1 ano. No fim do ano, preencheu outros papéis e mudou para permanente. Foi muito simples. E 3 milhões de pessoas receberam o green card. Mas essa lei tinha 2 partes. Uma parte é para entregar o direito de viver aqui, o green card, para esses 3 milhões de pessoas. No outro lado, a lei falava, que ele fala em inglês, employer sanctions. Ele queria dar castigo para os empregadores que contratam pessoas ilegais. Mas o governo americano, eles não podiam
castigar os patrões por muitos anos, porque ele sabia que eles precisam os imigrantes. Os mexicanos que vai nas fazendas e pega, sabe, as frutas e vegetáveis, não tem americano que faz isso. Então, ele sabia que nós precisávamos, e eles viraram as costas. Esse continuou. 10 anos passou. Chegamos em 1997 e eles aprovaram uma nova lei. Essa lei é the Immigration Reform Act of 1997, e essa lei foi a pior lei que foi aprovada na história de imigração. E a razão que é tão mal essa lei, porque essa lei fala, se você está nesse país ilegal e fica mais de um ano ilegal, e você sai do país, você perde o direito de voltar para 10 anos. Então, veja o que está acontecendo todos esses anos. Uma pessoa entra por México, casa com americano, tem crianças, tem uma vida, tem um negócio, mas tem problema para receber o green card. Porque a pessoa que entrou ilegal no país não pode receber o green card aqui, tem que sair do país. Claro, tinha uma época, por uns anos, que podia pagar $1.000 de multa. Essa lei 245I, essa lei terminou depois do ataque nos Twin Towers. Quando eles fizeram isso, essa lei nunca continuou. Então, depois de 97, e por quase todo o tempo, uma pessoa que entrou legal para receber o green card, se casa com americano ou americana, tem que sair do país. Agora, existe uma dispensa que pode ser feito. Então, a pessoa fala para o advogado, eu quero resolver meu problema. Então, o advogado fala, olha, você tem que sair do país. A imigração vai falar que você não pode voltar para 10 anos, mas fazemos uma dispensa. E depende dos fatos do seu caso, vai depender do tempo que demora para você voltar. Agora, se você tem uma criança nascida aqui, esposa americana, aí você vai voltar, a probabilidade é menos de 6 meses. Se você não tem crianças aqui, a probabilidade vai ser 1 ano. Mas não importa se é 6 meses ou 1 ano, imagina se o homem que trabalha tem que ficar fora do país por 6 meses ou 1 ano. O que vai acontecer com a família? Então, muitas pessoas não fizeram esse processo. No meu escritório, nós estamos contando essa semana, eu tenho 200 casos que foram aprovados e as pessoas não queriam sair. Agora eles vão sair, por causa de uma mudança. Agora, então, o que aconteceu? Os republicanos, por muitos anos, estão contra a imigração. E isso que aconteceu nos últimos 4 anos, nada bom aconteceu para os imigrantes, porque os republicanos são duros e eles não querem aprovar nada. Então, o presidente, antes do fim do termo que terminou esse ano passado, ele tem um direito que chama executive power, o poder de um executivo. E ele criou uma lei. E ele pode fazer isso, sim, ajuda do Congresso. Ele falou que eu não posso mudar as leis, porque precisa o Congresso para me ajudar a lei, mas eu posso mudar o regulamento e eu posso controlar parte do governo que está embaixo do presidente, como imigração. Então, o que ele fez? Ele falou assim, começando, que vai ser em 4 de março, o jeito para conseguir a dispensa vai mudar. O que vai acontecer? A pessoa vai ter que, quando eles vão falar, casa com o americano, não, precisa de dispensa, precisa sair do país para a entrevista, mas vamos fazer a dispensa dentro dos Estados Unidos, antes que a pessoa saia. Então, entrar na primeira parte, chama I-130, demora 6 meses, e depois eles falam que vai demorar 3 ou 4 meses mais para receber a dispensa dentro dos Estados Unidos. Quando a dispensa está na mão, aprovado, aí nós marcamos uma entrevista no Brasil, ou Portugal, não importa, qualquer país, a pessoa vai para lá e só vai ficar
2 ou 3 semanas. Porque eles não vão precisar mandar a aplicação para dispensa para um outro país. Você sabe que eles estavam mandando para Peru. E Peru recebia a aplicação para dispensa e ficava 6 meses, 1 ano com isso. Agora, eles não fazem isso. Vai ser feito dentro dos Estados Unidos antes que ele saia. E quando eles vão na entrevista, o consulado só vai verificar umas coisas. Vai ver se esse casamento é verdadeiro, sim ou não. E a maioria, 99%, são verdadeiros. Vai verificar se a pessoa tem uma doença séria, como AIDS, e vai verificar se a pessoa não é um criminal no país dele. Isso, eles falam, vai demorar 2 ou 3 semanas e a pessoa vai poder já voltar. Então, isso é uma coisa muito boa para pessoas que estão casadas com um cidadão americano, entraram ilegal e não podem receber o green card dentro do país. Nós estamos preparando muitos casos agora, mas tem que dar entrada depois de 4 de março. Agora, não é só que nós temos o direito de fazer a dispensa aqui, nós temos que ganhar a dispensa. E para ganhar a dispensa, o perdão, nós temos que provar que o americano ou americana vai sofrer extremamente mais de uma pessoa normal. É o único jeito que eles vão aprovar a dispensa. Então, um americano não pode falar para a imigração: oh, se minha esposa vai, eu vou estar tão triste, eu vou sentir falta, eu gosto de dormir com ela. Isso não vai dar, porque tem que ser uma coisa mais de uma pessoa normal, porque todo mundo normal vai sentir falta da esposa, da comida que ela faz, tudo isso. Então, é assim, se o americano tem uma doença, enfermidade, aí podemos mostrar que a esposa, o esposo tem que ajudar essa pessoa. E é difícil para viver sem a esposa. Mas o que acontece? Quase todos os clientes que entram no meu escritório estão de saúde muito bom. Então, a pergunta é, como é que nos últimos anos eu aprovei um caso por mês? Todos foram aprovados. A razão é, eu conheço o truque deles. Eu só mando a pessoa para um psicólogo. E eu falo para o americano, quando sua esposa vai sair do país, você não vai estar muito triste? Sim. Você vai estar deprimido? Você não pode dormir? Durante o dia você não pode pensar, não pode trabalhar? Você está pensando que a vida vai acabar de você? Então você precisa de ajuda psicológica. E nós mandamos ele para um psicólogo, e o psicólogo fala tudo, fala com a pessoa umas vezes, e eu ligo para ele e falo, oi, psicólogo, você nunca fez um caso assim? Não? Eu vou te mandar uma investigação, uma pesquisa de um outro psicólogo, que foi aprovado. Então, eu pego esse aqui, que já foi aprovado, nós tiramos nomes das pessoas, eu mando para o psicólogo. Agora eu recebo uma carta perfeita. Eu sei que vai ser aprovado. E aí nós mandamos a carta e tudo e volta approved. Então, esse é o sistema para ganhar esses casos. Agora, é um pouco mais difícil se a pessoa foi deportada. Se a pessoa foi deportada porque, vamos falar, tinha saída voluntária e não saiu, aí nós não podemos fazer esse novo sistema. A pessoa vai ter que sair do país e nós temos que pedir 2 dispensas. Uma para o facto que foi deportado e outra para essa lei que você tem que ficar fora 10 anos. A diferença é que vai ser aprovado também, mas a pessoa vai ficar fora 1 ano, uma coisa assim, porque o trabalho tem que ser feito fora do país, não posso fazer aqui. Mas os casos que eu não posso resolver são casos quando a pessoa entrou aqui, ficou mais de 1 ano ilegal, saiu do país e depois entrou por a fronteira. Se a imigração sabe isso, não vai aprovar a dispensa para 10 anos. Outro caso, a pessoa tem uma data para apresentar no juiz. A pessoa tem medo de ir para o juiz, então eles não apresentam na corte. O juiz dá uma ordem que a pessoa foi
deportado in absentia. In absentia, a língua de advogados é sem o corpo. Você não está aí, não apresentou, deportado. Quando isso acontece, a lei fala que o consulado, se eles querem, pode prevenir a pessoa para 5 anos antes que pode aplicar para dispensa, para voltar. Então, isso cria um problema. Em todos esses casos, a primeira coisa que o advogado faz, ele faz uma pesquisa com a corte, a imigração e, muitas vezes, com FBI, para verificar os casos, o problema que a pessoa tem. E depois, consiga a cópia da pasta completa e olha com cuidado se tem um jeito para abrir o caso. Muitas vezes, eles mandam a carta para o endereço errado. Ou eles marcam uma data para apresentar um dia e naquele dia a corte estava fechada. Tem muitas coisas pequenas que eles têm que fazer que pode ser que eles não fizeram. Quando isso acontece, podemos abrir o caso. Agora, tem outras vezes que o juiz não deporta a pessoa, por uma razão ou outra, ele faz uma coisa, chama administrative closure. Ele fecha o caso. E ele fala, a imigração pode abrir o caso quando eles querem, ou o advogado da pessoa ilegal pode abrir o caso. Então, a pessoa chega para mim, eu tenho um problema com a imigração, eu verifico, eu ligo para o número deles e está escrito administratively closed. Agora eu sinto bom, porque se ele agora está casado, tem um contrato de trabalho, uma coisa que pode ser aprovado, eu só mando uma carta para o juiz. Eu falo, juiz, eu quero abrir esse caso. E passa 1, 2, 3 meses, eu recebo uma carta marcando uma data para apresentar. Então, se ele agora está casado com a americana e ele tem direito de receber aqui, eu só vou pedir para a imigração aceitar o caso e ajudar eu a fechar o caso e resolve essa situação. Então, isso que está acontecendo agora, qualquer pessoa que está casado com um americano e entrou ilegal, agora é o tempo para resolver esses casos. Agora, vamos falar um pouco sobre essas novas propostas de anistia. Agora, o governo não gosta de falar anistia. Essa palavra, para eles ficam loucos. Porque quando eles pensam em anistia, eles pensam da lei 1986, como eu expliquei, preencher o papel, em 2 anos já tem o green card. Não tem que fazer quase nada. Então, eles querem aprovar uma lei e tem a proposta agora, tem a proposta do presidente e tem a proposta de um grupo de senadores, 4 republicanos e 4 demócratas. E eles querem fazer umas coisas. Eles querem ter um caminho para todo mundo que está aqui legal conseguir a residência e, no fim, cidadania americana. Mas o caminho não vai ser um caminho direto. Vai ser um caminho que vai demorar um tempo. E isso é um dos problemas agora, porque o programa de Obama, a pessoa vai direto para isso. Mas o programa do Senado hoje é que as pessoas têm que fazer muitas coisas. Tem que pagar os impostos. E eles estão falando impostos atrasados. Que tem que tomar uma prova em inglês, tem que receber o green card provisório, pagar impostos muitos anos e, no fim, tomar a prova de inglês e recebe a permissão. Pode demorar 10 anos. Isso é o problema, ok? Mas tem uma coisa boa, eu vou explicar. Todos três, todas as propostas têm 3 coisas junto, igual. Uma é um caminho para os 11 milhões de pessoas receber o seu green card. O segundo é para apertar a fronteira mais, para não deixar pessoas entrar, para ir no aeroporto e tentar para controlar a entrada das pessoas que querem trabalhar aqui e não querem só visitar, e para criar um sistema simples para o patrão verificar quem está legal, quem não está legal, e para dar grandes multas para eles
contratando pessoas ilegais depois dessa lei. Eles querem um sistema criado que as pessoas podem usar o sistema para receber o green card e não tem que usar outro caminho, tentando casamento falsos, trabalho falso, essas coisas. Eles querem dar um caminho. Também que eles querem fazer, é interessante, para dar, se a pessoa graduou a universidade aqui e tem um mestrado, eles querem dar automático um green card para eles. Porque eles querem, o que está acontecendo hoje, as pessoas estudam nesse país, aprendem tudo e saem, e voltam, porque não tem caminho fácil para conseguir um trabalho aqui. Então, eles aprendem tudo, e vai para China, vai para outro país e leva com eles tudo que eles aprenderam. Então, o governo quer que eles fiquem aqui. Agora, também que é muito bom, você sabe hoje, se um restaurante quer contratar um cozinheiro, demora 5 anos, porque tem um sistema muito complicado com o Departamento de Trabalho, tem que provar que não tem americanos, tem que provar que o patrão tem dinheiro. É uma grande complicação, e o patrão tem que esperar 5 anos para esse homem começar a trabalhar. Então, não é tão bom. O que eles querem fazer agora? Criar um guest worker system, que uma pessoa, vamos falar que vive em São Paulo, que é trabalha com mármore, ele é um experto, e uma loja aqui precisa dessa pessoa, ele só tem que provar que não tem um americano aqui, e essa pessoa do Brasil vai poder entrar rápido para trabalhar por um tempo, pode ser 3, 4, 5 anos. E vai entrar rápido. A mesma coisa com o restaurante. Ele precisa 5 cozinheiros que cozinham comida brasileira. Ele vai poder contratar uma pessoa em São Paulo, em Belém, em Bahia, onde a comida que ele quer. Comida delícias de Minas. Como ele quer, ele vai trazer as pessoas aqui. Então, isso é muito, muito bom. E vai evitar tantas pessoas para entrar. Agora, as razões, porque agora é o tempo perfeito para mudar a lei. O governo fez uma pesquisa e eles realizaram que os imigrantes vai trazer cada ano 48 bilhões de dólares para o governo, pagando os impostos, essas coisas. E o governo só vai ter que gastar 23 bilhões de dólares para, Medicare, essas outras coisas que eles pagam para ajudar. Então, mais de 25 bilhões de dólares extra. Então, os imigrantes vão poder abrir negócios, trabalhar, pagar impostos, e vai ter a economia vai crescer, vai ser forte. Isso é importante. Agora, também o segundo ponto é que nos últimos anos, por causa da economia dos Estados Unidos tão mal, a fronteira do México parou. Mesma quantidade de pessoas que entra ilegal, sai legal. Entende? Se tem 1.000 pessoas que entram da fronteira, 1.000 pessoas voltam para o seu país próprio. Então, eles decidiram que já não é tão sério essa entrada. E, mais importante de tudo, o GOP, que é os republicanos, eles querem a reforma de imigração, porque eles perderam esse último ano por razão dos votos que Obama ganhou, porque Obama ganhou quase todos imigrantes. Quase todos imigrantes. E os republicanos perderam os latinos que estavam votando para eles por causa do jeito que eles falaram coisas estúpidas. Então, eles têm medo. Se eles perdem a próxima eleição, os republicanos vão perder para 8 anos. E vai ser demócratas por 8 anos. E, no fim, esse partido não vai existir mais. Vai ter um outro partido que vai entrar aqui. Então, eles têm muito, muito medo. O dia depois da eleição, o Boehner, que é o chefe do Senado, foi na ABC, Meet the Press, na televisão,
e falou, nós temos que resolver esse problema de imigração, é importante. É a primeira vez que ele falou isso, porque agora ele sabe. O McCain, que voltou para o lado do republicano, não queria aprovar nada, queria portar. Agora ele é membro desses 8 pessoas. E também republicanos, Marco Rubio, de Flórida, também quer aprovar essa lei. Então, é muitas pessoas que querem fazer isso. 2 outras coisas interessantes. Você sabe, quando um americano aplica para o irmão dele, está demorando 10 anos. E se você é do Filipinas, está demorando 25 anos. É incrível. Vamos falar, um residente casa com uma pessoa brasileira e ele traz ela e todas as crianças. E demora 2 anos e meio, 3 anos. Mas durante esse tempo, uma das crianças passou 21 anos de idade. Agora, não pode entrar junto. Ele cai. Então, agora, eles têm que fazer uma aplicação separada para ele, que vai demorar 5 anos mais. Entende? E é muito tempo, porque a família não pode reunir. Um filho que tem 21 anos de idade, agora tem que ficar fora e tem que demorar 5 anos para entrar. Então, o que Obama quer fazer e esses senadores querem fazer é eliminar esse problema para dar mais vistos em todas as categorias. Então, um irmão aplicando para o outro não vai demorar 10, 12 anos. Pode demorar 2 anos. É um tempo mais lógico. E com as crianças que é 21, 22 anos, não tem que demorar 5, 7 anos. Tem que ser 1 ano. Uma coisa normal, que a gente pode fazer um plano. Isso é importante. E a última coisa, eles querem aprovar a lei de casamento de homossexual. E, desse jeito, um homossexual casa com o outro, ele pode aplicar para o Green Card através de casamento, que eles não podem fazer agora. Então, eles estão abrindo todas as portas. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque até hoje só recebemos o planos em general, sabe, general, não exatamente o planos ainda. Nós temos que esperar na próxima mês, quando ele sai com o papel, com todos os regulamentos, que os advogados podem ler e ter um debate e decidir o que vamos fazer. Mas, nos próximos meses, o que vai acontecer, eles fez a introdução no Senado. Pouco tempo, vai ter uma introdução no Câmara de Representantes. E os dois vão criar uma lei. No fim, eles têm que ter um meeting e resolver os problemas diferentes e entregar para o presidente. O presidente falou, se eles não fazem isso rápido, eu vou esquecer de todos, eu vou levar o meu plano e levar para o Congresso e forçar todo mundo para aprovar isso. Então, o que eles pensam é que os planos vai entrar para debate em março, mais ou menos, e se tudo dá certo, em agosto, nós vamos estar na posição para eu falar aqui, eu posso resolver todos os casos aqui. É isso que nós estamos esperando por muitos anos. Então, isso é tudo que eu quero falar hoje. Eu abro a porta aqui, se pessoas têm perguntas sobre qualquer tópico de imigração, não importa se é sobre o que eu falei ou sobre outros problemas. Sim, senhor. Moisés, boa noite a todos. Meu nome é Ubiratã Vila Moraes. Sim. Nós estamos ouvindo muito sobre os ilegais. Perdão. No caso de pessoas que entraram aqui legais, com os filhos legais, e foram mudando visto de turista para estudante, para dependente, depois estudante, mas sempre legal. E até hoje está legal. Então, a lei que saiu ano passado beneficiou os jovens ilegais, mas os legais que estavam legais não foram beneficiados. Como fica uma situação dessa? Eu vou falar essa situação porque a mesma coisa aconteceu em 1986. Naquela época, eu estava fora da escola há uns 3 ou 4 anos. Eu fiz 1.400 casos desse tipo.
mas todo mundo tinha problema com estudantes. Porque a lei fala que a pessoa tem que estar ilegal desde uma data. E, normalmente, essa data é 5 anos antes da data que eles aprovam a lei. Então, as pessoas que... eles aprovaram a lei em 1986, então, era todo mundo tem que provar que entraram antes de 82, em 81. Se a pessoa era estudante, eles falaram, não, você não qualifica porque você é estudante. O que aconteceu? No fim, tinha uma grande briga em outros casos, porque muitos estudantes entraram como estudante, mas não estavam estudando, e estavam trabalhando ilegal. Então, eles tinham um caso na corte, e no fim aceitaram todos os estudantes que estavam trabalhando ilegal, que parou de ir na escola, eles entraram. Mas aquelas pessoas que obedeceu a lei até o fim, não entraram. Eu creio, mesma coisa vai acontecer agora. As pessoas que estão completamente ilegal não vão entrar. E não vale a pena hoje para sair de ser ilegal, porque eles também vão falar, você tem que provar os últimos 5 anos. Porque ele nunca vai aprovar uma lei hoje e falar todo mundo que está aqui hoje está incluído. Nunca funciona assim. Sempre vai ter um grupo de pessoas que não entram. E eles que vai ter problemas no futuro. Outra pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, senhor. Eu apliquei para o meu filho, sou cidadão americano, e a imigração mandou-lhe uma carta já há bastante tempo, e até hoje eu nunca recebi uma resposta. Ele já está... A primeira coisa, você aplicou para o seu filho e ele é casado. É casado. E lembra que eu falei um minuto atrás que esses casos demoram muito tempo? Agora, você deu entrada em 2007. O trabalho, e foi aprovado, o que você tem que fazer é verificar o Visa Bulletin. É o único jeito. O governo não vai fazer nada para você. Você pensa que eles vão... Já pagou e tudo? Já pagou já? Eles aprovam o caso e faz nada mais para você. É seu trabalho para tomar conta da próxima parte, ok? Eu vou te mostrar. Me dá um minuto aqui, eu vou... Mas este plano que vai sair vai ajudá-lo mais? Ou... Well, aonde está seu filho? Ele está aqui. Ok, então, não importa se eu olho agora na Visa Bulletin e está em dia, porque ele não pode receber o Green Card. Porque você deu entrada em 2007. Todo mundo que deu entrada depois de 2001 não tem direito de pagar a multa. Ele tem que sair do país. Entende? Então, é uma complicação, mas ele tem direito de uma dispensa através do pai. Ok? Mas eu não mexia com isso agora, porque, que eu falei no início, direitos de pessoas que aplicam o casamento, essas coisas, mas não é para casos de filhos casados. Se eles aprovam essa anistia, seu filho vai entrar na anistia. Um minuto que ele tem o documento que ele está legal, aí leva isso para um advogado e vai resolver em 6 meses. Ok? Se não, você é melhor esperar agora. Um dia no futuro, se nunca tem uma anistia, aí você vai para um advogado e você vai tomar o risco quando ele sai fora do país que vai poder voltar. Ok? Tá bom, obrigado. All right. Obrigado. John? Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. Ok. Bom. Quando você dá entrada num processo, você recebe um recibo e depois uma aprovação. Eu não sei, muitos já como ele fez isso. E a data que ele recebe, ele chama priority date. Esse é seu lugar na fila. Mas você não sabe quando é tempo para você continuar o processo. Você tem que ir na Visa Bulletin. É uma página do governo. Você vai no Google, escreve Visa Bulletin. E o que acontece? A primeira lista da Visa Bulletin é do governo. Você vai lá e você vai ver, isso é a quarta preferência,
você vai olhar quarta preferência, o Brasil está nessa tabela e vai ver a data. Eu vou te mostrar aqui, só para você ter uma ideia, para ver em que ano eles estão trabalhando agora. É rápido, não é tão difícil. Deixa eu ver. Ok. Terceira preferência, que é cidadão aplicando para as crianças dele que estão casados, eles estão trabalhando hoje com julho de 2002. Você é 2007. Falta 5 anos. Mas eu vou falar que não falta 5 anos, porque a probabilidade é 95% que vamos ter essa reforma. Nessa reforma, eles vão aumentar o número de vistos em todas as categorias. E a probabilidade, imediatamente que tem essa reforma, vai ter um visto para o seu filho. E ele vai poder aplicar para a anistia, e com a anistia ele vai ter um jeito para pagar a multa e receber aqui, ou se ele tem que sair do país, não vai ter problema para voltar. Ok? Ok, tá All right. bom. Não preocupa. Ok, obrigado. Ok. Outros? Sim, senhor. Eu cheguei tarde, não sei se eu peguei, não sei se você falou disso. Meu pai morou comigo por 7 anos aqui, nos Estados Unidos, e tem 3 anos aqui foi embora. E hoje eu me tornei cidadão. Eu queria saber se eu poderia aplicar para ele, por mais que ele demorado. Ele é seu... Meu pai. Yeah, ok. Você pode aplicar para ele, mas o problema é quando é um filho cidadão aplicando para o pai, não existe uma dispensa. Então, ele tem que ficar fora os 10 anos. Se ele quer visitar durante esses 10 anos, ele tem direito de aplicar para uma outra dispensa diretamente do consulado para deixar ele entrar por pouco tempo. Mas, para ele entrar e viver aqui, que idade ele tem? Ele tem 59. Ok. Da entrada hoje, ele entra no futuro, um pouco mais velho. Mas... Porém, minha mãe foi deportada, ela vai fazer 5 anos esse ano. Sua mãe foi deportada e passou 5 anos. Mas ela estava aqui ilegal também? Não, ela tentou entrar, chegou no aeroporto. Ok, isso é melhor. Então, você pode aplicar para ela agora. E pode trazer ela aqui mais ou menos 10 meses. 10 meses. Yeah. Meu pai tem que esperar acontecer. Não, mas veja o que vai acontecer. Agora, você mudou o factos. A mãe entra e ela é legal, não? Mas agora seu pai pode aplicar para a dispensa por facto de sua mãe. Então, você aplica para o seu pai para ir rápido. Usamos sua mãe para pedir a dispensa, porque ela tem o green card e a dispensa pode ser feita do esposo ou a esposa, muito fácil. Ok? Você entende? As duas coisas juntas para criar aprovação. Primeiro eu vou aplicar para meu pai, depois eu aplico para minha mãe. Não, Primeiro para a mãe e depois para o seu pai. Mas a mãe não tem o green card. Ela saiu e quando ela tentou voltar, ela ficou ilegal. Não, ela não ficou ilegal. Eles mandaram ela da fronteira. Tá? Mas ela nunca tinha vivido aqui ilegalmente? Não. Ela já passou algumas vezes aqui. Já. Mas nunca tinha ficado ilegal, não. Nunca ficou legal. Tá vendo? Então eles mandaram ela fora, deportada para 5 anos. Com a deportação, não com juiz, deportação de imigração é 5 anos. Agora passou 5 anos. Então ela tem direito de entrar. Ele é cidadão. Ele tem direito a aplicar para a mãe. E o processo, se ela está fora do país, é 10 meses. E ela entra. Quando ela entra, agora ela tem o green card, agora ele pode aplicar para o pai e fazer o processo. Eu recomendo que você dê entrada para o seu pai agora também. Só para ter a primeira parte aprovado. E depois, quando sua mãe recebe, imediatamente você tem direito para aplicar para a dispensa. Ok? E no caso, um filho que se casou com uma americana e agora tem cidadania, e a mãe vive aqui legalmente, ele dando entrada, quanto tempo demora? Não é tempo, porque se a mãe está aqui ilegal... Ilegal. Ok, let me go back. A mãe entrou ilegal ou ela entrou com visto e tornou ilegal? Entrou com visto e se tornou ilegal. No problem. O minuto que ele é americano,
ele pode aplicar para ela. Para ela. Se ela entrou com visto, Ela entrou com ficou visto. ilegal, trabalhou ilegal, Trabalho ilegal, continua ilegal. é uma dispensa automática. Então, ele pode aplicar para a mãe dele. Ele pode aplicar. Yeah. E demoraria mais ou menos quanto tempo? De 4 a 6 meses. 4 a 6 meses? 4 meses para receber a permissão de trabalho e mais ou menos 6 meses para receber o green card. Ok? Thank you. Doutor José, Sim. a respeito dos filhos que nasceram aqui, como é que essa lei que está saindo vai beneficiar também? A respeito dos filhos que nasceram aqui, como é que essa lei que está saindo vai beneficiar também Os filhos? os filhos que nasceram aqui de pais totalmente brasileiros, no caso. No meu caso, né? A minha filha vai fazer 14 anos agora em Olha, julho. e você está aqui quantos anos? Estou há 17 anos. Você não vai precisar... Já fui uma vez para o Brasil e voltei, há 10 anos atrás. Ah, 10, 11 anos. ok. Isso vai depender das palavras das leis, ainda nós não sabemos, mas eu acredito, você primeiro aplicava para anistia, recebia o documento, e um dia no futuro, sua filha pode aplicar para você. Sua filha hoje é só bom para uma coisa. Se a imigração quer te deportar, aí você pode aplicar para a lei de 10 anos. E quando você está aqui 10 anos ou mais e tem uma filha que é mais de 10 anos, a probabilidade é 90% que você ganhe o caso. Mesmo ter ido no país Sim. e voltado. Depende de quanto tempo você ficou fora. Eu fiquei 6 meses. Esse é o limite. Então, se você ficar um dia menos de 6 meses, não é problema. Ok? Yeah. Mas então, se a imigração quer te deportar, se não, fica assim tranquilo por um tempo, vamos ver o que acontece com a lei, antes que se comece a mexer com essas coisas. Foi quando eu falei com o senhor no seu escritório, nós conversamos sobre a idade da criança. E eu lembro que o senhor falou para mim, o filho completando 15 anos vai ser quase 100%. Isso que eu estou falando. Mas você tem que estar dentro da deportação. Então, eu tenho que pôr você em deportação. Você vai gastar $7.000. Eu penso, é melhor para você esperar uns meses e vamos ver se tem essa anistia para você não precisar fazer isso. E eu sei também, não é difícil para mim, eu não fico nervoso você estar na corte, mas você e sua esposa vai ficar muito nervoso. Entende? Então, eu prefiro não ir nesse caminho, se eu não preciso ir nesse caminho. Ok? E o caso do contrato de trabalho que eu tenho desde 2004, isso não vale nada? Não, se eles aprovam uma anistia, você pode continuar com o contrato de trabalho e receber aqui, mas você tem aquele problema que você saiu e casado? Então, no seu caso, é um pouco mais complicado. A sua esposa vai ter que tornar residente legal e depois você vai ter direito de uma dispensa. Entende? Então, é mais complicado do que... Esperar a lei sair. Step 1. Espera para a lei. Ok. Next. Outra pergunta? O senhor acha que essa lei, pelo que está andando, sai esse ano? O senhor acha que depois que sair esse ano, em quanto tempo demora? Porque o que eu escuto é falar, você está falando em green card. O que a gente escuta nos meios de comunicações, que eles vão dar cidadania. Então, Não. Eles falam que vão dar cidadania no futuro. Você tem que primeiro receber o green card. E eles vão fazer um sistema mais ou menos assim. Um green card provisório, que é válido por uns anos. Aí você prova que você é uma pessoa boa, você paga seus impostos. E no fim, quando vai receber o permanente, você toma uma prova de inglês, para provar que você é história, que é como cidadania americana. A última vez era a mesma coisa, e quando a pessoa tomou a prova para o Green Card permanente, quando a pessoa aplicou no futuro para a cidadania, não precisava tomar a prova a segunda vez. Ok? Anybody? Uma outra pergunta. No meu caso, eu entrei aqui com visto de turista. Sim. E depois me deram 6 meses para ficar e eu estou aqui há 10 anos. Então, me tornei ilegal depois dos 6 meses. Ok.
Com essa aprovação, eu teria algum benefício em relação a uma pessoa que entrou pela fronteira? Porque eu tenho como provar que entrei entendo. legalmente. Essa lei que vai começar em 4 de março não dá um benefício para você, ok? Então, falou razão. Se você casa com um cidadão americano, você não precisa dessa lei. Você recebe o green card em 6 meses e não tem que sair. Eu sei. A pessoa que entrou para a fronteira não pode receber o green card, que tem que sair do país. Eles que têm o problema. Essa pessoa ajuda eles. Uma pessoa que casa com um americano, uma pessoa que é uma criança de um cidadão americano, mais de 17 anos de idade, também pode aplicar. Aqueles que têm, a verdade, menos de 18, se ele ficou ilegal a vida inteira e sai, não tem problema. Porque o problema começa com 18 anos e meio. Uma pergunta, doutor. Esta anistia, as pessoas podem viajar ou não podem sair do país? Oh, claro, claro. Você vai poder viajar, trabalhar, fazer tudo o que você quer. Vai ser tudo normal para você comprar negócio, emprestar dinheiro, porque você vai receber um seguro social e direito de trabalhar. Então, você vai ser normal aqui. Mas, doutor Pissan, mas aí, igual no caso dela, ela, se entrar a próxima lei, ela recebe, né? Não, mas é só se casar com um americano. Não, ela recebe... No meu caso, eu entendi assim, no meu caso, se eu me caso, eu não tenho problema das outras pessoas que E não precisa de anistia. Não preciso da anistia. Mas como eu não me casei... Aí, então, você vai ter que esperar para a anistia. Aí eu vou ter que esperar pela anistia. E vou ficar do mesmo jeito. A minha situação vai ser a mesma de um que entrou pela fronteira. Exactly. Meu benefício Mesma é só coisa. em caso de casamento. Correct. Doutor Moisés, Sim. No meu caso, ou no caso de outras pessoas como eu, que são casadas com um cidadão americano e têm crianças americanas, o que o senhor acha mais aconselhável? Usar essa nova lei do perdão, que passa a valer no 1º de março, Sim. ou esperar por uma possível lei de anistia, levando em consideração que, no meu caso, não estou disposta a correr o risco de ficar do outro lado? Explico isso para você. Eu não creio que tem razão para você esperar para a nova lei, se vai acontecer ou não vai acontecer, a probabilidade vai acontecer, mas esse novo sistema, por razão que nós fazemos a dispensa dentro dos Estados Unidos, o problema, normalmente, que você tem para voltar vai ser eliminado. Não vai existir mais. Então, quando você vai para a entrevista no Brasil, você vai com seu esposo, eles só querem verificar que o casamento é verdadeiro. Você pensa que isso vai ser problema para você? Porque a minha dúvida é se isso me garante um green card, se a dispensa garante para as pessoas na minha situação um green card, ou se só nos coloca em pé de igualdade com as outras pessoas que Não, senhora. Isso te garantia o green card se você não tem uma outra problema. Se o casamento não é falso, você não tem uma doença como AIDS, ou você não é um criminal no Brasil, criminoso no Brasil, ok? Então, é quase uma garantia. Não é 100%, mas para você, eu sei que o casamento é verdadeiro com 2 crianças, eu não creio que você é um criminal, então, é uma garantia para você, o mais perto de uma garantia que você pode conseguir. Essa mudança na lei, ela pode ser só provisória nessa lei do castigo? Essa lei que você pode fazer a dispensa aqui, Sim, que passa a valer de acordo. se Obama perdia o caso, seria eliminado. Mas Obama criou a lei. Então, até que ele termina a presidência 4 anos mais, é lei. A partir de quanto tempo que pode se aplicar para a cidadania? Meu filho tem 20 anos, é legal que tem green card. Ele tem que... seu filho tem 20 anos e tem o green card? Tem. Quantos anos ele tem o green card? Tem 2 anos. Então ele tem que esperar 5 anos. Por casamento?
Não. Ele tem o green card. Ela casou. Wait. Oh, ela casou com um Com americano? americano. Então, ela é 3 anos. 3 anos. Aí, então, mas ela não tem... existe uma... Porque eles falam que é 21 a idade mínima para aplicar para a cidadania? Ou não tem... Não. 18 a idade mínima para aplicar para a cidadania, 21 a idade mínima para aplicar para seus pais. Ah, ok. Ok? Outra pergunta aqui, senhora? Uma pessoa que é casada com uma pessoa, com um homem que tem residência por 10 anos, que tem o green card definitivo, que veio pela fronteira, essa lei pode beneficiar? Não agora. No futuro, a probabilidade vai beneficiar, mas eles querem fazer tudo em grupos. E o primeiro grupo é cidadão americano. E seu esposo tem o green card 10 anos. Tem uma razão porque ele não quer aplicar para a cidadania? Não, ele vai aplicar agora. Por favor, ele tem que fazer isso para você. E depois, pode aplicar para você. Mas ele pode já aplicar para o seu caso, você sabe, como residente legal, e depois que ele torna cidadão americano, pode mudar o processo para receber como esposa de cidadão americano. Entende? Então, os dois caminhos. Que tipo de prova eles pedem no caso de uma anistia? Ok, boa pergunta. Porque... Eu queria falar, esqueci. Ok. Eles vão querer ver que você está aqui, normalmente, 5 anos antes da data que aprova essa anistia. Então, seria uma boa ideia para todo mundo começar a abrir uma gaveta e pôr documentos aí provando que você está vivendo aqui os últimos 5 anos. Primeira coisa. Segundo, para aqueles que não fizeram impostos de renda, comece esse ano. Comece. Eu não estou falando para fazer os 10 anos que você está aqui, porque, claro, é muito dinheiro, e eu não acredito que eles vão pedir isso no fim. Eles estão falando agora, mas eu não creio que eles vão querer isso. Comece esse ano, 2012. Você não tem o green card, não tem a seguro social. Quando você preenche os papéis, eles dão um tax ID number. E você faz. Agora, declarar a quantidade, não importa quanto é a quantidade. Você sabe, se é 8.700 ou menos para uma pessoa, não tem que pagar impostos. Então, se a pessoa ganhou pouco, 10, 12 mil dólares por ano, não é muito impostos. Mas mais importante que registrou o caso, que mostra que você quer ser parte desse país. E eu penso que é importante para começar agora. Senhora? Eu estou há 15 anos aqui. Eu fui ao Brasil 3 meses e voltei já tem 12. Nunca paguei imposto e trabalho aqui, né, em limpeza. E isso vai ter um perdão? Eu creio que vai ter uma anistia e nada disso vai afetar. Eles vão querer ver que você está aqui os últimos 5 anos. And that's it. Muitos casos na imigração é assim. Casos de deportação. A lei de 10 anos. Eu tenho que provar que nos últimos 10 anos a pessoa tem caráter moral boa. O homem cometeu um crime 11 anos atrás. Se nós estamos na corte e se o fiscal do governo fala, olha, aqui tem prova que ele cometeu esse crime 11 anos atrás, o juiz vai falar, e eu vou falar, você não pode mostrar isso, porque nós só temos que provar 10 anos. Entende? E a mesma coisa com a anistia. Vai ser 5 anos. Yeah. Ok. Outras perguntas? O filho recebeu o papel através do pai. Quantos anos para ele precisa para ele fazer cidadania? O pai é cidadão? Sim. Se o pai é cidadão... O pai deu o green card, né? Ele recebeu o green card através do pai. Ele já tem o green card tem 3 anos. São quantos anos para ele fazer cidadania? Se o pai é cidadão americano, antes que seu filho alcance 18 anos de idade, o filho é cidadão americano. Automático. Não, mas o filho estava no Brasil. O filho estava no Brasil. Ele entrou aqui com green card, right? O minuto que ele entrou com green card, ele é cidadão. Ele só tem que ir para o post office
e preencher a aplicação para Passport e mostrar os documentos e normalmente eles recebem o passaporte. Doutor Moisés, eu entrei legal e passou 6 meses, eu fiquei ilegal. Isso foi em 98. E agora na mudança de lei, tem algum benefício para mim? Ou é o mesmo caso dela? Não tem? Eu entrei ilegal. Mas você tá casado com uma americana? Não. Então, essa lei que começa 4 de março não tem nada para ver com você. Você espera um pouco mais, quem sabe até agosto, e vamos ter essa reforma, grande reforma, que vai resolver todos os problemas. Sobre essa lei, Dream Act, das crianças. Yeah. Então, por exemplo, meu filho, ele estudou aqui até o high school 8 anos, estou com 14 anos, né? Mas daí ele tem um visto de estudante, daí, o que é melhor? Ele aplicar para esse Dream Act ou ele continuar com esse visto de estudante aí? O que o senhor acha? Ele tem um visto de estudante em uma escola particular? Sim, é uma escola particular. O que o senhor acha? É melhor E aplicar? a senhora, a sua situação? Como? Você está legal ou ilegal? Eu estou de visto F2. Ok. O seu filho não pode aplicar para o Dream Act, porque tem que mostrar que desde junho 15 de 2007 até agora ele estava ilegal. Então ele não pode entrar naquele programa. Você tem que continuar do jeito que você está fazendo. E você também está com F agora, então, não? Então, se tem uma anistia, você não vai entrar também? Eu não creio. Você tem que casar. Eu tenho... Don't worry, eu tenho um homem muito bonito para falar com ela. No caso da aplicação, nós estamos no processo de aplicação, estamos com o F1, mas estamos no processo de aplicação para trabalho. Sim. Ok, foi feito todo o processo. E aí a imigração mandou uma carta dizendo que tudo bem, que se ela necessitar de algum documento, ela entraria em contato. Não entraram em contato conosco até agora, então por enquanto nada. Então, no caso, quando eles começarem a processar ilegais e tudo, quem já tem esses processos de trabalho, você acredita que isso vai mais rápido? Porque eles falaram que todos esses casos vão em frente desses anistia. Sem dúvida, vai mais rápido. A minha mãe vive no Brasil, a minha irmã está aqui há 22 anos, mais ou menos, já se tornou cidadã americana. Sim. That's it. Obrigado. Thank you. Obrigada a todo mundo. Obrigada ao João, São Lourenço e a Cristina, o doutor Moisés, né? Muito obrigada, gente. Breve a gente vai alugar um espaço grandão para ver o resultado maior da imigração. Vai sair a lei, tem outra reunião, né? Eu vou precisar de um lugar muito grande.